Mas é um subsistema. Então, esse U final, na verdade, ele é M1, U1 final, mais M2, U2 final, menos M1, U1 inicial, mais M2, U2, mais não, menos, né? Inicial, beleza? Aí vocês têm a relação de gás ideal envolvendo, né, energia interna e temperatura, por isso é dado o calor específico a volume constante ali, tá? Beleza. Com isso, tira a letra A. Tô falando demais, né? Ou seja, dando dica demais, né? Aplicar a segunda lei agora para a segunda, beleza? Também assumindo que cada componente é um subsistema. Sei que a segunda lei fala, lembrando lá da termodinâmica, né? Geração de entropia é igual a ΔS menos Q sobre uma temperatura de referência ali do meu macrosistema, né? A temperatura da fronteira do meu macrosistema. Ele fala que a temperatura é 25 graus Celsius, né? Aí eu tenho que usar essa temperatura ali, certo? Tá? ΔS. Quem é o ΔS? S final menos S inicial, que é igual ao quê? M1S1F mais M2S2 final, entropia específica, né? Menos M1S1 inicial, menos M1S1, desculpa, inicial, beleza? E aí para o gás ideal a gente tem a relação de ΔS, tá? Então, né, que a gente até já viu ali nos slides, tá? Então, esse aqui também fechou, vou parar por aqui e vou deixar vocês seguirem, tá? O 6. O 6 é Henry, tá? É lei de Henry. Aplicação em 2 linhas você faz. Só toma cuidado que tem que passar de ATM para Pascal, tá? Que a fórmula ali da constante de Henry que eu passei para vocês tá em ATM, né? E aí tem que passar para Pascal se vocês quiserem trabalhar com a pressão atmosférica em Pascal, tá bom? Se quiser trabalhar em atmosfera, tá tudo certo, tá? E notem assim, o número é grande, tá? O número que vocês vão obter para a taxa de ingestão, tal do peixinho, ela é grande, tá? Não se assustem com isso, não. O peixe vai respirar muita água, tá? Porque tem pouco de oxigênio dissolvido, tá bom? O 7, né? O 7, lembra que a igualdade de pressões parciais dos componentes, né? Então nem precisa botar os PIs, igualdade de PIs, de pressões parciais, entre as fases, certo? Então, para o CO2, vai valer YP, que é a pressão parcial dele no gás, igual à pressão parcial dele no líquido. E para a água, é a pressão parcial dela, né, no gás, vezes a pressão parcial no líquido, certo? Aí resolve esse sistema aqui, tá? Aí, tá ok? O 8 e a 9, eles são bem imediatos, eu acho que não tem muito o que acrescentar aqui, tá? E a 10 é um pouquinho mais complicada, tá? Eu quero que vocês pensem um pouco nela, tá bom? É a mais complexa da lista. Então, a gente tem um recipiente aqui, tá? Esse recipiente tem um volume total e uma temperatura, não uma pressão. É um volume total e uma temperatura, né? Aí aqui eu tenho o meu líquido, né? Eu tenho o líquido aqui e o gás, tá?
aqui no líquido eu vou ter o componente 1 mais o componente 2, pentano-hexano, o componente 1 mais o componente 2, pentano-hexano aqui, tá? E assim, é dito que é para admitir solução ideal e gás ideal, certo? Então, na verdade, o que a gente vai ter é um sistema. Eu quero que vocês resolvam um sistema de equações, tá? E vocês vão ter que encaixar o número de equações com o número de incógnitas, beleza? Então aqui, de cara, a gente vê o seguinte, ó. Vou começar a desenhar equações aqui, tá? VT total é igual ao volume de líquido mais o volume do gás, beleza? Tá? O gás é um gás ideal, então para o gás vale lei dos gases perfeitos, né? Equação de Clapeyron. P VG é igual a Q, número de mols, NG1 mais NG2 RUT, certo? Ou seja, aqui no gás eu tenho uma determinada quantidade de número de mols do 1 e uma determinada quantidade de número de mols do 2. Mesma coisa aqui no líquido, certo? Então eu posso escrever assim, ó, para eles, né? N1, sei lá, para o pentano vale NG1 mais NL1. E para o N2 igual NG2 mais o NL2, tá? Beleza? E são dadas as massas ali, então com isso eu consigo extrair o número de mols, tá? Total de cada um, não sei quanto que tem no líquido e no vapor, né? Uma outra equação, solução ideal, os volumes são aditivos, certo? Essa é a grande sacada. VL é igual a VL1 mais VL2. Lembra daquela história que eu falei, acho que na aula síncrona? Eu disse o seguinte, só passar a página aqui. Eu disse o seguinte, putz, me esqueci o que eu estava falando. Na aula síncrona eu falei que a gente pode somar isso, a quantidade em litros do componente A e a quantidade em litros do componente B, certo? Se eles não se não tem potencial intermolecular entre eles, né? Eles vão se comportar como se fossem moléculas dos mesmos componentes, e simplesmente os volumes vão se adicionar, né? Porque o potencial intermolecular não vai mudar, não vão prevalecer forças nem de atração ou de repulsão, né? Vai ser a mesma coesão entre as moléculas dos componentes individuais. Então, esse VL1 aqui, por exemplo, ele vai ser igual... Mesma coisa vale para o VL2, né? Ele vai ser NL1, né? NL1 sobre uma densidade molar do componente 1 que ele teria nas mesmas condições da mistura, certo? Então, esse C chapéu aqui é a densidade do 1 líquido puro no T da mistura, certo? No T da mistura, tá? No T e na pressão da mistura, né? Aí a gente pode até imaginar que a pressão vai ser baixa e não vai ser muito importante e aí praticamente não vai ter influência quase nenhuma da pressão, né? Tá? Então, aí vocês vão ter que consultar algum material aí para pegar essa densidade do componente 1 e do componente 2 puro, tá bom? E dei dica demais, tá, pessoal? Mas acho que vai ajudar vocês a resolver os problemas, tá bom? Eu vou postar esse vídeo aqui agora para vocês.